Fala galera ligada aqui nas plataformas digitais da agência RTI Esporte. Já estou em Paris para acompanhar os Jogos Olímpicos que começam daqui a uma semana. Mas antes da gente trazer as informações do dia de ontem, quero mostrar para vocês o nosso cenário aqui na capital francesa. Mostrando aqui então o cenário para vocês, o nosso cenário aqui da agência RTI Esporte. Aqui ao fundo está a Catedral de Notre-Dame, que passa por obras de revitalização por conta do incêndio que sofreu em abril de 2019. A previsão, de acordo com as autoridades, de acordo com o pessoal que está aqui ligado à obra de revitalização, é de que em dezembro desse ano a catedral volte a receber, volte a ser aberta para o público, enfim, um símbolo de Paris que nesse momento passa por uma revitalização. Aqui do meu lado direito, aqui ao fundo, está o Panteão, onde cerca de 70 personalidades francesas estão enterradas ou têm um memorial em sua homenagem, entre artistas, cientistas e políticos. Bom, vamos então às informações desse primeiro dia aqui em Paris. Ontem eu pude acompanhar um brasileiro no processo de credenciamento como voluntário dos Jogos Olímpicos. A gente pegou o metrô aqui nessa região mais central de Paris por volta das 10, 11 horas da manhã e fomos em direção à estação Porte de Versailles. Trazendo aqui como curiosidade, as estações aqui em Paris que recebem esse nome de porte, né, que seria porta em português, a tradução palavra bem parecida entre o português e o francês, elas delimitam o local onde é considerado ainda a cidade de Paris, e as estações que vêm em sequência são as estações já de uma região que é considerado o subúrbio da capital francesa. Então a gente foi à Porte de Versailles ontem. O local de credenciamento ele é um galpão, um grande galpão nessa região aqui da capital francesa, e ele lembra bastante o Rio Centro, para quem é do Rio de Janeiro, como se fosse um centro de convenções. Então tem bastante espaço e lá está sendo realizado tanto o credenciamento dos voluntários quanto a entrega dos uniformes também para o pessoal que veio ajudar na organização aqui dos Jogos Olímpicos de Paris. Esse brasileiro, infelizmente, ele teve um problema no credenciamento. O nome dele sumiu da lista de voluntários do comitê organizador local. Falando um pouco sobre o processo desse credenciamento, como é que ele funciona? O voluntário ele passa por uma triagem, podemos dizer assim, para confirmação das informações, e no caso desse brasileiro, ele passou por essa triagem, deu o seu nome, mostrou seu passaporte, né, sua identificação, e a atendente não encontrou o seu nome na lista de voluntários. Ele ainda apresentou o número de registro como voluntário e ele também, o nome dele também não foi encontrado no sistema. Então, nesse caso, ele teve que ir para um outro setor do credenciamento para descobrir o que tinha acontecido com a sua inscrição. Nesse segundo setor, o atendente disse a ele que houve uma substituição, porém, essa substituição não foi informada o que efetivamente aconteceu. Se houve uma substituição, por exemplo, do local do trabalho dele, ou então do período em que ele ficaria disponível como voluntário, a cidade onde ele ficaria, nenhuma dessas informações foi passada a ele. E o atendente, ele, de uma certa forma, ele deu a entender que o próprio voluntário que tinha feito essa substituição, o que não aconteceu, segundo ele. Esse voluntário brasileiro preferiu não se identificar depois do ocorrido, e o que ele contou para mim, no caso, foi o seguinte: eu em nenhum momento eu fiz qualquer pedido de substituição, qualquer tipo de mudança na minha missão que foi ofertada a mim pelo comitê organizador local. Eu simplesmente, no dia que apareceu para mim que eu tinha sido aprovado no processo seletivo, eu aceitei a vinda para Paris para ser voluntário, tanto dos Jogos Olímpicos quanto dos Jogos Paralímpicos. Ele não vai poder ficar
aqui para os Jogos Paralímpicos, mas de qualquer maneira ele também aceitou a missão dos Jogos Paralímpicos. Esse caso não foi um caso isolado. Uma japonesa também, uma voluntária japonesa, também passou pelo mesmo problema. Ela também teve o seu número de registro não identificado no sistema e seu nome também sumiu da lista. Então fica aí esse outro lado, né? A gente mostrando aqui também esse outro lado da organização dos Jogos Olímpicos de Paris, uma falta de organização por parte do comitê organizador local com relação aos voluntários. Essas então são as primeiras informações, aqui de Paris. A gente vai seguir acompanhando até o dia 11 de agosto, tem muita coisa para a gente trazer aqui para vocês nas plataformas digitais da agência RTI Esporte. Lembrando que daqui a uma semana os Jogos Olímpicos de Paris começam oficialmente, já que vão ter competições que vão ter início antes da abertura oficial dos Jogos, e nós estaremos lá no Rio Sena acompanhando tudo, trazendo fotos, vídeos e todas as informações da abertura dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Até lá!